Boa noite, Fernando. Boa noite, Juliana. Boa noite ao Clube de Engenharia. Boa noite a todos que nos acompanham e nos assistem. É uma imensa honra e um imenso prazer estar aqui para conversar sobre um aspecto estratégico do Brasil, que é a energia, o petróleo e a importância da Petrobras para assegurar a soberania energética do Brasil e, portanto, a soberania nacional. Infelizmente, existe muita desinformação sobre esse assunto, né? Desinformação essa que é programada pelos comandos financeiros e midiáticos para atender aos interesses das corporações transnacionais do Brasil, né? E a nossa função aqui é justamente perfurar essa camada de ignorância e jogar luz sobre o tema para propiciar um maior esclarecimento e um maior conhecimento acerca das bases do país, acerca daquilo que move o país, para não apenas que possamos conhecer, mas para que possamos defender também aquilo que faz o Brasil ser um país soberano, aquilo que faz o Brasil ser, de fato, o Brasil e não uma simples colônia, como alguns querem. Então, em primeiro lugar, é preciso acentuar o caráter político da energia. Energia não é apenas uma questão econômica, até porque não existe nenhuma questão econômica que seja apenas econômica. Toda questão econômica é, em última instância, uma questão política, uma questão de poder, de disputa pelo poder. E o que é a energia? A definição básica da energia é o que realiza trabalho. A energia se caracteriza por realizar trabalho. E o trabalho, segundo, o, o, segundo toda uma tradição econômica, né, o trabalho é a matriz da riqueza. O trabalho é a fonte de toda a riqueza. O que constrói riqueza nacional é o trabalho. O que constrói o valor é o trabalho. A riqueza se constrói pelo trabalho, e quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de energia. Ou seja, a riqueza de um país, a riqueza produzida é uma manifestação, uma aplicação da energia do país. Né? Ou seja, o trabalho, ao gerar riqueza e gerar desenvolvimento, isso significa que a energia é a matriz da riqueza e do desenvolvimento. Né? Então, quem controla a energia do país controla o ritmo e o direcionamento do trabalho, da produção de riquezas, do desenvolvimento do país. Ou seja, quem controla a energia do país controla as bases materiais do país, controla as relações materiais do país e, portanto, controla todo o país. Né? Então, o poder se exerce principalmente pelo controle sobre as fontes energéticas de um país. Então, quando a gente está falando de energia, em termos de energia, nós estamos falando de política, nós estamos falando de poder. É impossível haver livre mercado, haver concorrência em termos de energia. É impossível aplicar-se à energia essa instância supostamente despolitizada do mercado, em que os interesses privados atuariam livremente, sem quaisquer intervenções políticas, sem quaisquer interesses de poder. Porque o que está em jogo no âmbito da energia é quem exerce o controle sobre ela e, portanto, sobre o país. Então, quem controla a energia controla o país, controla o desenvolvimento do país, controla as relações materiais do país. Então, se é o Estado que controla a energia, o Estado tem as condições de planejar o desenvolvimento do país. Se são as corporações transnacionais que controlam a energia de um país,
são as corporações transnacionais que ditam o ritmo, o fluxo, a forma, o caráter do desenvolvimento de um país. Então, aqui a gente não está falando... É impossível haver um anarquismo energético no sentido de uma ausência de relações de poder. Sempre alguém vai controlar a energia, e quem controlar a energia vai, de fato, governar o país, vai, de fato, governar as relações materiais do país. Especificamente em relação ao petróleo, que é uma das fontes de energia, o petróleo não é uma mercadoria como qualquer outra, né? Justamente por constituir uma das principais fontes de energia. Quando nós falamos de petróleo, nós não estamos falando de uma mercadoria que tem a mesma natureza de pregadores, de latinhas de alumínio, de cortinas, de tapetes, né? Porque o petróleo não está sujeito a relações de mercado. Os preços do petróleo não são determinados pelo livre jogo da dinâmica de oferta e procura. Os preços do petróleo são basicamente definidos por cartéis como a OPEP, cujos países, todos eles, possuem empresas estatais, por grandes corporações inseridas nos complexos industriais militares dos seus respectivos países, como são as corporações privadas dos Estados Unidos. Aí muita gente fala assim, mas por que defender a Petrobras se os Estados Unidos, que são o país mais desenvolvido, não tem estatal de petróleo? Não tem estatal de petróleo uma ova. Na prática, todas as empresas de petróleo dos Estados Unidos são estatais, porque todas elas estão umbilicalmente ligadas com o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Toda a indústria de petróleo dos Estados Unidos está sob o comando direto e indireto das diretrizes de segurança nacional estabelecidas pelo Pentágono, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já invadiram o mundo praticamente todo para defender e promover as suas corporações de petróleo. Então, nos Estados Unidos existe uma simbiose entre as corporações petroleiras e o Estado dos Estados Unidos, de forma que é impossível a gente dizer quando o comércio privado, quando o comércio estatal, é tudo uma coisa só, né? Ou seja, a importância da estratégia de defesa dos Estados Unidos abrange toda a questão de petróleo lá, né? E, assim como a OPEP, as empresas americanas são um importante fator de composição do preço internacional do petróleo. Então, a gente vê aí que não tem nada de lei da oferta e procura, não tem nada aí de uma economia pura, de livre iniciativa, não. Isso tudo está imbricado em relações político-militares, né? E também o preço do petróleo é definido também por empresas estatais em países alinhados aos Estados Unidos, como a Arábia Saudita e Noruega. Então, quando os Estados Unidos querem baixar o preço do petróleo, forçam o governo da Arábia Saudita a utilizar a Saudi Aramco, com a sua empresa estatal, para aumentar a produção de petróleo e, assim, rebaixar o preço. Assim como também, quando é do interesse dos Estados Unidos levantar o preço do petróleo, os Estados Unidos chegam lá e falam para a Arábia Saudita, reduz a produção aí, né? Então, a gente vê que o petróleo não é uma mercadoria como qualquer outra. O petróleo não está relacionado e nem nunca esteve relacionado a dinâmicas de mercado. O petróleo é uma questão estratégica dentro dos interesses político-militares dos países e das grandes corporações, sejam elas estatais ou nominalmente privadas. Então, não cabe defender o livre mercado no setor de petróleo, porque isso é impossível. Nunca existiu e nem nunca haverá livre mercado no setor de petróleo. Nessas circunstâncias que eu descrevi, o controle estatal sobre o petróleo é necessário, estratégico, para assegurar a soberania nacional e viabilizar o planejamento governamental do desenvolvimento econômico e social. Sem o controle estatal sobre o petróleo, o Estado não tem meios e instrumentos para fomentar o desenvolvimento e o país fica refém dos grandes cartéis e complexos industriais militares estrangeiros. Então,
Quando a gente discute o controle sobre o petróleo, a gente está discutindo isso. Se quem vai controlar quem vai controlar a energia do país vai ser o Estado Nacional, ou seja, a sociedade nacional organizada politicamente, a representação institucional da sociedade, ou se vão ser as corporações transnacionais. Quando o Estado controla a energia, o Estado pode planejar a energia para alcançar metas e resultados coletivos. Somente o Estado pode planejar a energia para atender a objetivos como o desenvolvimento de regiões mais precárias, criação de pleno emprego, estímulo à indústria nacional, melhoria das condições de vida, aumento da oferta de combustíveis, de insumos, de forma a abastecer a sociedade com os insumos necessários ao desenvolvimento econômico e social. Somente o Estado tem condições para isso. Então, quando o Estado planeja a energia, ele tem condições de direcionar as fontes de energia do país para essas finalidades. Quando são as corporações transnacionais, as corporações financeiras transnacionais que controlam a energia, então as bases materiais do país passam a funcionar essencialmente para assegurar o lucro dessas corporações que, via de regra, vão para fora do país. Não ficam dentro do país gerando emprego, renda, tecnologia, nada disso, vai tudo para fora. Então, o objetivo das corporações transnacionais não nunca foi e nem nunca será criar o bem-estar social, assegurar a soberania nacional, nada disso. Não é a função delas. Então, quando se entrega a energia do país para elas, quando se privatiza a energia para elas, o que está se fazendo é privando o país dos meios de governar a si próprio. Está se privando o país dos instrumentos pelos quais ele pode assegurar que os seus próprios recursos sejam utilizados em seu próprio favor. Daí a importância do controle estatal. A privatização não gera relações de mercado no mundo do petróleo. A privatização gera a entrega das bases materiais do país para grupos especulativos, que não atendem e nem podem atender aos interesses nacionais. Somente o Estado tem condições de planejar os recursos naturais em favor do interesse nacional, em favor dos interesses sociais. Fora isso, é ilusão. E foi exatamente por esse motivo que o grande presidente, que o estadista Getúlio Vargas, nacionalizou o petróleo no seu primeiro governo e disciplinou o seu uso através do Conselho Nacional do Petróleo. E, no seu segundo governo, constituiu a Petrobras para dotar o Estado de um instrumento empresarial de planejamento do desenvolvimento econômico e social. Ou seja, a criação da Petrobras não foi algo que aconteceu de repente. A criação da Petrobras foi um processo, foi um episódio do processo de nacionalização do país, de constituição de uma economia nacional que funcionasse para dentro do país e não para atender a interesses externos. Daí que a constituição da Petrobras foi precedida pela nacionalização do petróleo, até porque a criação de uma empresa estatal de petróleo só faria sentido se o Brasil fosse dono das suas jazidas de petróleo. Antes de tudo, é preciso assegurar que o Brasil seja dono dos seus recursos naturais. Porque para aproveitar adequadamente os recursos naturais, é preciso primeiro que eles sejam do Brasil. Daí que Getúlio Vargas, com o Código de Minas, da Constituição, inscrito na Constituição de 1934 e ratificado na Constituição de 1937, nacionalizou o petróleo brasileiro e garantiu que o petróleo, que esse recurso natural seria do Brasil e estaria sob controle do Estado brasileiro para que o Estado brasileiro pudesse planejar o seu uso, a sua utilização, independente das pressões particularistas de curto prazo, tendo por objetivo metas de longo prazo, como o desenvolvimento, como a garantia da soberania nacional brasileira.
E no seu segundo governo, Getúlio Vargas criou a Petrobras. E a criação da Petrobras não foi um ato unilateral por parte do governo, muito pelo contrário, ela foi envolvida por uma intensa campanha nacionalista de defesa do controle nacional sobre os recursos do Brasil e de defesa do aproveitamento industrial dos recursos naturais internos para melhorar as condições de vida dos brasileiros. Então, a Petrobras, antes mesmo de nascer, tornou-se um símbolo da soberania e do desenvolvimento. A Petrobras nunca foi apenas uma empresa, não é porque empresas, corporações, nós temos várias. A Petrobras não ocupa no Brasil a mesma posição que a Royal Dutch Shell ocupa na Holanda e na Inglaterra. Porque a Royal Dutch Shell na Holanda e na Inglaterra é uma empresa estratégica, mas não é símbolo de nada, né? É símbolo, inclusive, de um poder oligárquico, como está inscrito no próprio nome dela. É Royal Dutch Shell, ou seja, da realeza holandesa. Isso é mais uma aí para quem acha que pode haver mercado, livre mercado nas relações de petróleo. Uma das maiores empresas supostamente privadas tem inscrito a marca estatal, a marca governante no seu nome, Royal Dutch Shell. A Shell é no nome da realeza holandesa. Mas a Petrobras não cumpre no Brasil a mesma função que a Royal Dutch Shell cumpre na Holanda e na Inglaterra, porque a Petrobras, além de ser uma empresa estratégica para o Brasil, é também um símbolo da soberania nacional, é um símbolo do desenvolvimento nacional. Existe uma dimensão cultural no nome Petrobras que imediatamente a associa ao nacionalismo. Então, a Petrobras, mais do que um instrumento prático nacionalista, é um símbolo nacionalista. E é esse símbolo e essa simbologia que se impõe na própria existência da empresa. E é isso o que explica, uma das coisas que explica ela ter sobrevivido e crescido mesmo após rupturas violentas da ordem institucional, como a tentativa de golpe que levou ao suicídio de Getúlio em 54 e o golpe de 64. Né? Ou seja, o governo que criou a Petrobras, o governo de Getúlio, sofreu intensa oposição, mas mesmo os opositores de Getúlio não ousaram tocar na Petrobras. Inclusive, a fortaleceram, né? Numa tentativa, talvez, até de serem mais getulistas que o próprio Getúlio. Né? Na busca por apagarem o nome de Getúlio, acabaram aprofundando a obra dele, né? Num processo que foi muito saudável para o país. Né? Então, a Petrobras, que foi muito amparada e incentivada pelos governos Juscelino e João Goulart, inclusive destaca-se aí a memória do também grande presidente Juscelino Kubitschek, porque quando ele foi eleito, ele sofreu forte pressão para encerrar as atividades da Petrobras, mas ele falou que ele deixou bem claro que a Petrobras era intocável. E mais do que falar que a Petrobras era intocável, ele de fato iniciou a estruturação da empresa. A refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, começou a ser construída no governo JK. Depois, no governo João Goulart, houve a nacionalização da distribuição. A Petrobras assumiu funções de distribuição dos derivados de petróleo. Aí veio a construção da refinaria de Gabriel Passos, em Minas, né? O início da construção da refinaria Alberto Pasqualini, da Refap, no Rio Grande do Sul. Né? Mas o governo João Goulart tinha um compromisso explícito com a continuidade do governo de Getúlio Vargas. Então, a Petrobras era uma questão estratégica, era absolutamente indiscutível isso. Né? Aí veio o golpe de 64, que foi um golpe contra João Goulart e, em parte, contra a era Vargas. Mas a Petrobras, após o golpe de 64, ela se expandiu imensamente e se tornou um elemento chave
do binômio segurança e desenvolvimento, tal como estabelecido pela doutrina de segurança nacional, elaborada pela Escola Superior de Guerra e que se tornou a diretriz básica dos governos militares. Então, nos anos 60 e 70, a Petrobras consolidou-se como empresa integrada de petróleo, do poço ao posto, atuando em todos os setores da indústria de petróleo e tornando-se um ator-chave na alavancagem industrial e de comércio exterior do país. Nessas décadas, a Petrobras adentrou de forma sistemática na petroquímica, aprofundando a sua participação na indústria de transformação. E quando a Petrobras entra na petroquímica, que até então era basicamente controlada por grupos estrangeiros, a Petrobras estabelece mecanismos de planejamento para incentivar o capital nacional nesse setor e para regular a participação estrangeira nele, de forma a aumentar a capacidade industrial do país. Então, a criação da Petroquisa, em 1967, né, a Petroquisa, uma subsidiária da Petrobras, do ramo petroquímico. Veio também a criação da Copene, da Companhia Petroquímica do Nordeste, que era vinculada à Petroquisa, subsidiária da Petrobras, e também da Copesul, a Companhia Petroquímica do Sul, também ligada à Petroquisa, né? Isso já nos anos 70, início dos anos 70. A construção do polo petroquímico de Camaçari, o maior parque industrial do hemisfério sul, no início da década de 70, inaugurado no governo Geisel. Tudo isso marcou o protagonismo da Petrobras na industrialização brasileira. A Petrobras não atuou apenas como uma empresa de um setor só. A Petrobras diversificou o seu raio de atuação com o intuito de industrializar o Brasil, com o intuito de servir de alavanca para o desenvolvimento industrial do Brasil. Esse objetivo, aliás, já estava na sua própria criação. O objetivo central da Petrobras, desde a sua criação, não era tanto a produção de petróleo, era o refino, ou seja, era agregar valor ao petróleo dentro do Brasil, era fomentar a indústria de transformação justamente para industrializar o Brasil, e esse processo continuou nas décadas de 1960, 1970. Né? Aí veio a criação da BR Distribuidora, né, no início dos anos 70, no governo Médici, né, que consolidou a Petrobras como a principal distribuidora, e também a criação da Interbras, em 1976, uma subsidiária da Petrobras voltada para a diversificação da pauta exportadora brasileira, sobretudo de manufaturados, em relação aos países produtores de petróleo, sobretudo na África e no Oriente Médio. A política externa independente do governo Geisel, que aproximou o Brasil da África, do Oriente Médio, contra os interesses dos Estados Unidos, teve a Petrobras um dos seus principais instrumentos. A Petrobras foi um instrumento de fortalecimento do comércio exterior e da diplomacia independente do Brasil, e a Interbras, como subsidiária da Petrobras, cumpriu um papel importantíssimo nisso. Né? Após as crises ainda na década de 70, após a crise do petróleo em 73, também depois do segundo choque do petróleo em 79, a Petrobras direcionou grande parte dos seus investimentos para a prospecção de petróleo em águas profundas, de modo para que o Brasil se tornasse menos dependente da importação de petróleo. Até então, o Brasil era um grande país importador, e o aumento abrupto dos preços internacionais do petróleo atrapalhou bastante o Brasil naquele contexto. Né? Então, a Petrobras passou a investir massivamente na prospecção de petróleo em águas profundas, justamente para tornar o Brasil mais independente, mais soberano, e nisso a Petrobras tornou-se líder mundial do segmento e plantou as sementes da descoberta do pré-sal, cujos frutos estamos ou deveríamos estar colhendo hoje em dia. Né? Além disso, a imensa demanda de navios e máquinas criadas pelas operações onshore e offshore da Petrobras também impulsionou a indústria naval e de bens de capital no Brasil. Ou seja,
A Petrobras, as atividades da Petrobras criaram um efeito multiplicador que irradiou a indústria pelo Brasil, estimulou diversos âmbitos, diversos segmentos industriais no Brasil, aliado, claro, a políticas industriais, a políticas de conteúdo nacional, a políticas de nacionalização tecnológica que eram seguidas pelos governos antes e depois de 64. Então, a Petrobras tornou-se a alavanca do desenvolvimento nacional. A Petrobras foi um instrumento-chave da industrialização brasileira. Se o Brasil, entre 1930 e 1980, foi o país do mundo que mais se industrializou, cuja indústria mais cresceu, grande parte disso se deve à Petrobras. Grande parte desse crescimento não teria ocorrido sem a Petrobras. Então, a Petrobras, atuando como uma empresa energética, ela pôde planejar o aproveitamento energético do Brasil para o desenvolvimento industrial e também para o desenvolvimento social. Basta ver como a expectativa de vida cresceu ao longo desse período, porque geralmente a industrialização é acompanhada de todo um conjunto de mudanças sociais, uma elevação da renda e por aí vai, né? Então, todos esses efeitos benéficos da Petrobras fizeram com que ela se tornasse alvo prioritário dos governos neoliberais, tanto de Collor e Fernando Henrique Cardoso, quanto Temer e Bolsonaro. Porque o objetivo dos governos neoliberais, o objetivo político prioritário deles, é tornar o Brasil refém do capital financeiro transnacional. E, por isso, eles buscam desnacionalizar o petróleo, assim como desnacionalizar as fontes energéticas do país, a matriz energética do Brasil, e desmontar a estrutura industrial integrada criada pela Petrobras. Né? Porque para o neoliberalismo colonizar o Brasil, para o neoliberalismo favorecer o domínio das corporações transnacionais sobre o Brasil, é imprescindível que eles destruam a capacidade industrial, a capacidade tecnológica da Petrobras. E mais do que isso, é preciso que eles desmoralizem a Petrobras. Não basta destruir materialmente, eles têm que destruir também simbolicamente, porque, como eu já havia dito, a Petrobras não é apenas uma empresa estratégica. A Petrobras é um símbolo nacionalista brasileiro. A imagem da Petrobras, o nome Petrobras, o símbolo Petrobras carregam uma mensagem de busca de um desenvolvimento autônomo brasileiro. E é isso o que sustenta no plano do imaginário coletivo, no plano do inconsciente coletivo, a necessidade de resguardar e de desenvolver a Petrobras para fazer do Brasil um país maior, melhor. Então, é por isso que os neoliberais eles insistem não apenas em destruir a Petrobras, mas também em desmoralizá-la. Isso começa desde descaracterizando o caráter brasileiro da Petrobras, como, por exemplo, suprimindo o acento agudo, né, no AIS, né, como foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque a língua portuguesa é bastante clara. Oxítonas terminadas em AS devem ser acentuadas. Isso é uma questão da língua portuguesa. Quando o governo Fernando Henrique tira o acento agudo, na verdade, ele está suprimindo esse marcador de singularização da língua portuguesa, ou seja, do idioma brasileiro, no nome Petrobras. Né? Certamente, com a desculpa de adequar o nome Petrobras, a marca Petrobras, aos padrões internacionais. Olha, então por que a Nestlé não suprime o acento agudo no nome dela? Né? Por quê? Porque a Nestlé quer deixar bastante claro que ela é uma empresa suíça. Apesar de ser uma empresa privada, ela quer deixar bastante claro que ela tem país, que ela tem nação. E é isso que os neoliberais querem desfazer em relação à Petrobras. Ou seja, querem desfazer o caráter nacional da Petrobras. Além, claro, da desestruturação. A Petrobras, como também já disse, é uma empresa integrada de petróleo, ou seja, ela abrange todos os segmentos da indústria de petróleo, desde a produção de petróleo até a sua distribuição, passando pelo refino e pela petroquímica. A Petrobras é um colosso industrial. Né? Não à toa que já desde os anos 70 a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Né? A Petrobras hoje, né, hoje, dados de 2021, não sei, mas pelo menos até uns 5 anos atrás, a Petrobras era maior
do que Chevron, do que Repsol, né, do que muitas dessas empresas ditas privadas estrangeiras. Ou seja, para quem diz que a Petrobras deve ser privatizada para se tornar tão eficiente quanto uma empresa privada, então gostaria de explicar por que a Petrobras, em 2016 e em 2017, era maior do que a Chevron e a Repsol, que supostamente seriam modelos para a Petrobras se adequar, né? Então, os governos neoliberais eles procuram desestruturar essa articulação entre os diferentes segmentos da indústria do petróleo. Então, não basta apenas privatizar a Petrobras. Os neoliberais querem também fatiar a Petrobras. Foi o que o Fernando Henrique começou a fazer quando o Fernando Henrique abriu o capital da Refap na Bolsa de Valores. Depois o Lula fechou esse capital, felizmente. Foi uma boa coisa que o Lula fez, né? E agora Temer e Bolsonaro retomaram isso, né, vendendo cada refinaria parte a parte, ou seja, cada refinaria vai para um dono diferente, de modo a desestruturar essa cadeia integrativa da indústria de petróleo que o Brasil construiu, ou seja, desestruturar os mecanismos de planejamento industrial do Brasil, para o Brasil ficar refém das corporações transnacionais que mandam nas empresas que estão comprando. Então já foi a BR Distribuidora, que agora é Vibra, né? Descaracterizando também um símbolo nacional, que era o BR nos postos de gasolina. Onde quer que se fosse no Brasil, ia se encontrar um posto BR para dizer que ali é solo brasileiro, ali é território brasileiro, ali é domínio brasileiro. O símbolo BR era um símbolo de integração nacional. Com a Vibra, deixa de ser, né? Então, os ataques que a Petrobras vem sofrendo são ataques voltados contra a soberania energética brasileira, são voltados contra a indústria nacional brasileira, são um ataque contra a sociedade brasileira. Uma vez que com o Brasil desprovido de soberania sobre os seus meios energéticos, ele aliena a sua base material para interesses que não são os do povo brasileiro, que não são os da nação brasileira. Então, o desafio hoje muitos falam assim, vamos reconstruir o Brasil depois do Bolsonaro. Sim, mas sem reconstruir a Petrobras não vai haver reconstrução do Brasil, porque sem soberania energética nacional, proporcionada pela Petrobras, pela atuação empresarial planejada, consciente do Estado para tornar a energia um fator de desenvolvimento do Brasil. Sem isso, não tem como reconstruir ou construir absolutamente nada. Concluiu, Felipe? Sim. Bom, Felipe, parabéns aí pelas suas informações importantíssimas. Aproveitando o embalo aí das suas belas colocações, das belas informações, eu gostaria que você comentasse um pouco, dentro desse esquema de que estatal, como você disse, que estatal defende o interesse da população, e empresa privada defende o interesse dos acionistas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco o fato de que a Noruega, que até a década de 70 era o segundo país mais pobre da Europa, e ao descobrir petróleo no Mar do Norte, criou uma estatal, Statoil, e se transformou no país de melhor desenvolvimento humano dos últimos 6 anos, o mais desenvolvido do mundo. E, ao mesmo tempo, a Noruega, Nigéria, desculpa a demora, mas a Nigéria descobriu o petróleo mais do que a Noruega, uma reserva de 140 milhões de barris, entregou para o cartel de petróleo e o país está subdesenvolvido até hoje, é um país uma desigualdade enorme e domínio de umas castas que são dirigentes do governo, mas fundamentalmente o lucro do petróleo vai para as empresas do cartel. Então, eu queria que você fizesse uma análise aí
Noruega como estatal defendendo o petróleo, a Nigéria entregando o petróleo para o cartel e o Brasil numa situação meio insegura devido ao domínio neoliberal dos últimos tempos. Gostaria que você comentasse essa questão. Muito interessante fazer essa triangulação Brasil, Noruega e Nigéria para termos uma perspectiva comparada ampla da realidade mundial do petróleo. Quando a Noruega nacionaliza o seu petróleo no final dos anos 60 e constitui a sua empresa estatal de petróleo, a Statoil, em 1972, uma empresa 100% estatal, que foi 100% estatal até 2001, quando ela abriu capital na Bolsa de Valores, o Estado norueguês teve, para com o petróleo do seu país, uma abordagem muito semelhante à que o Brasil teve com o Getúlio, com o Juscelino, com o Jango, com os militares, que era utilizar o petróleo como ponto de partida para a construção de uma indústria nacional de petróleo. Ou seja, o interesse em industrializar o Brasil a partir do petróleo, de utilizar o petróleo conforme uma estratégia nacional de desenvolvimento para fortalecer as capacidades industriais e tecnológicas do país. O contrário do que a Nigéria fez. A Nigéria utilizou o petróleo como um simples meio de obtenção de rendas imediatas pela exportação da matéria-prima para outros países. Ou seja, o governo da Nigéria, diferente do governo da Noruega, do governo do Brasil, não estruturou o petróleo conforme uma estratégia nacional de desenvolvimento. Pelo contrário, utilizou o petróleo como uma simples commodity, como uma simples mercadoria que seria vendida para que as elites locais se apropriassem dessa renda sem criar desenvolvimento para o país, né? Como é que a Noruega estruturou a sua indústria nacional de petróleo? Em primeiro lugar, constituindo uma empresa estatal de petróleo, a Statoil, que já de cara tinha direito a pelo menos 50% de todas as operações de produção de petróleo em seu país, né? Então, o Estado norueguês concedeu à Statoil pelo menos metade de todo o petróleo produzido no país. Um outro aspecto, todo o petróleo produzido na Noruega, absolutamente todo ele, né, deveria ser atracado em solo norueguês. Ou seja, o petróleo não poderia simplesmente ser produzido e já exportado. Não, ele teria que ir para o continente, para o território norueguês propriamente dito, e dali elaborado, né, conforme as diretrizes dadas, né? Um outro aspecto, né? O Estado norueguês definiu desde o início uma política de nacionalização do conteúdo tecnológico, de nacionalização das máquinas e equipamentos utilizados na indústria nacional de petróleo, né? Daí vem uma grande dificuldade, porque a Noruega é um país que tem uma população pequena, o desenvolvimento industrial, por definição, necessita de uma grande quantidade de mão de obra. Mas mesmo sendo um país com uma população bem pequena, hoje em dia está por volta de 5 milhões e pouco, na época, nos anos 70, 80, tinha ainda menos, por volta de 3, 4 milhões, a Noruega decidiu fabricar dentro da Noruega, a partir de indústria, de empresas norueguesas, né, toda a maquinaria, os equipamentos, os instrumentos necessários para a constituição de uma indústria nacional de petróleo integrada, do poço ao posto, porque a Statoil produz petróleo, refina petróleo e distribui petróleo, né? Ela só não atua diretamente na petroquímica, porque o Estado norueguês tem uma outra estatal, a Yara, que é responsável pela petroquímica. A Norsk Hydro, também, que é uma outra estatal norueguesa, se encarrega disso, mas todas elas atuam de forma articulada e interrelacionada dentro de uma mesma estratégia, que é ampliar a capacidade industrial e tecnológica do país, né? Aí, quando veio
os anos 80, os anos 90, períodos assim de grande financiarização do capitalismo internacional, um período em que os mercados de capitais ganharam uma importância cada vez maior na dinâmica econômica dos países. O governo norueguês utilizou o petróleo do seu país, utilizou as rendas do petróleo do seu país como um instrumento para obter controle sobre o mercado de capitais em nível internacional a partir da constituição de um fundo soberano. Em 91, a Noruega, por unanimidade, né, ou seja, todo o parlamento norueguês, todas as forças políticas da Noruega, seja de esquerda ou de direita, concordaram em constituir o Fundo Soberano, assim como haviam concordado em constituir a estatóio. Então vejam que a política de petróleo na Noruega é um consenso entre os dirigentes políticos. Assim como, de certa forma, foi no Brasil também, porque governos de diferentes orientações estabeleceram políticas bastante parecidas, né? E a partir da constituição do Fundo Soberano Norueguês, a Noruega criou uma poupança nacional de longo prazo gerida diretamente pelo Banco Central Norueguês, que é estatal e não é independente. Bom frisar isso, né? O Banco Central norueguês está diretamente relacionado ao governo. Então, a Noruega criou essa poupança nacional a partir da renda do petróleo, tanto para garantir a solvência a longo prazo do país, para garantir recursos de longo prazo. A Noruega sabe que o petróleo é um recurso finito, né? A Noruega também não tem lá reservas tão grandes. A Noruega não chega a ser uma Arábia Saudita, não chega a ter um pré-sal. Eles até gostariam de ter, mas eles ainda não descobriram tanto petróleo assim no Mar do Norte. Então, eles já trabalham com um cenário de redução e mesmo o fim da produção de petróleo. Eles querem utilizar a renda do petróleo para garantir a estabilidade financeira e macroeconômica do país de longo prazo, para não tornar o país dependente do curto prazo da exploração de petróleo. E, além disso, né, o Fundo Soberano de Petróleo tem duas funções importantíssimas, né? Como é proibido utilizar os petrodólares noruegueses dentro da Noruega, o Fundo Soberano aplica esse capital na compra de ações de empresas em todo o mundo. Então, a Noruega mata dois coelhos com uma cajadada só. Um deles é que o Estado norueguês passa a ser um dos maiores investidores institucionais do mundo. O Estado norueguês hoje tem só ele tem mais de 1% de todas as ações comercializadas em todo o mundo, né? Só o Estado norueguês. A gente está falando de um país que tem 5 milhões de habitantes. A gente está falando de um país relativamente pequeno, cujo Estado é um dos maiores investidores institucionais do mundo, né? Tem mais de 1% das ações de todo o mundo. E quando a gente vê lá nos relatórios do Fundo Soberano Norueguês, eles deixam bastante claro que o objetivo deles é criar meios para o Estado norueguês intervir nas administrações e na gestão das empresas em todo o mundo. Ou seja, então eles utilizam os recursos do petróleo como uma forma de impulsionar o poderio geopolítico e geoeconômico da Noruega em todo o mundo através do controle do mercado acionário. Então, o petróleo na Noruega vira um instrumento de garantir a soberania e os interesses nacionais do país no contexto de um capitalismo financeirizado. Ou seja, a Noruega não aceitou ser um agente passivo no processo de financiarização do capitalismo. Ela quis ser um agente ativo, né? Utilizando para isso o Fundo Soberano e transformando um dos maiores investidores institucionais do mundo. E, ao mesmo tempo, quando a Noruega utiliza seus petrodólares fora do país, ela evita a doença holandesa, que é a tendência à apreciação crônica da taxa de câmbio, né? A doença holandesa faz um mal danado para a indústria nacional. Então, quando a Noruega coloca os dólares em empresas fora do país, ela mantém a sua moeda mais ou menos desvalorizada, protegendo assim a indústria nacional. Ou seja,
coisa que a Nigéria não fez, né? Então, a Nigéria, historicamente, tem uma taxa de câmbio bastante apreciada, o que incentiva as importações e mata a indústria nigeriana no berço. Ou seja, então, a doença holandesa que torna o país refém da exportação de matérias-primas aconteceu na Nigéria por conta de uma falta de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Como a Noruega incorporou o petróleo em uma estratégia política de desenvolvimento, então ela utilizou o petróleo de forma a não prejudicar o restante da indústria. Muito pelo contrário, utilizou o petróleo como uma forma de incentivar a indústria nacional, porque até hoje o Estado norueguês impõe cotas bastante elevadas de conteúdo nacional para o fornecimento de tudo aquilo que a Statoil, atualmente Equinor, necessita. O Brasil começou a fazer isso nos governos do PT, começou a constituir um fundo soberano, uma medida muito importante dos governos Lula e Dilma, que infelizmente foi descontinuada já no governo Temer. Já no governo Temer, o Fundo Soberano foi absolutamente esvaziado. Para onde foi a poupança que estava lá, eu não sei. Nenhum jornal noticiou para onde foi aquilo, né? Mas certamente não foi para não foi para impulsionar a indústria brasileira, não foi para estimular a demanda, né? Não foi para gerar investimentos em obras públicas, nada disso, né? Então, mas ao mesmo tempo, a Petrobras, de várias formas, ela acaba sendo também uma espécie de poupança coletiva, né? E daí que vem a irracionalidade do PPI, porque o PPI coloca o interesse dos acionistas acima do interesse nacional. Então, a Petrobras, mesmo sendo uma empresa em que a União detém a maior parte das ações ordinárias, e que, por isso, deveria estar a serviço dos interesses nacionais, a Petrobras vira apenas um fundo de dinheiro para acionistas particulares e, sobretudo, acionistas estrangeiros que detêm a maior parte das ações preferenciais, né, que tem a preferência na hora de distribuir os dividendos. Então, a Petrobras, hoje em dia, né, atualmente, a Petrobras não está sendo utilizada como um instrumento de desenvolvimento, como ela foi utilizada com o Getúlio, com o Juscelino, com o Jango, com os militares, com o Lula, com a Dilma, não está sendo. Hoje em dia, a Petrobras está sendo utilizada como um meio de perdas internacionais, para utilizar a expressão do Brizola. A Petrobras está sendo utilizada como uma ferramenta de evasão de divisas do Brasil para o exterior. A Petrobras está sendo destruída internamente para, com isso, destruir o Brasil por dentro, para tirar recursos do Brasil. Aí toda hora a gente vê assim, a Petrobras aumentou o seu lucro, mas é um lucro artificial de curto prazo, é um lucro baseado em venda de ativos, é um lucro baseado nos famigerados desinvestimentos. Ou seja, são lucros de curto prazo baseados no desmonte da empresa, no desmonte da capacidade industrial e tecnológica da empresa, no desmonte do parque industrial e tecnológico brasileiro, né? Então, esses lucros não refletem uma saúde da empresa, não refletem o êxito da empresa, não refletem o desenvolvimento do Brasil. Esses lucros refletem a privatização da empresa, a sua destruição enquanto agente estratégico de alavancagem do desenvolvimento nacional, e a maior parte desses lucros acaba sendo apropriado pelos acionistas. Enquanto isso, nós vemos aí, pela manutenção do PPI, uma política absolutamente insana e irresponsável de dolarização da economia nacional, ou seja, de submissão da economia brasileira aos comandos monetários estrangeiros, né? Ou seja, então, o que o brasileiro
consome, o preço que o brasileiro paga, passa a estar dependente não da capacidade produtiva nacional, mas passa a estar dependente da cotação do dólar, né? Que é manipulada por especuladores estrangeiros, manipulada pelos Estados Unidos, né? E com isso a gente vê também não apenas uma destruição da Petrobras, mas uma destruição do próprio real, da própria moeda nacional. O que está em curso é um processo de dolarização do Brasil, ou seja, de fixação dos preços dos bens e das mercadorias no Brasil ao dólar e, portanto, de perda de importância do real para a definição dos preços. Então, o PPI é um ataque à soberania nacional em todas as frentes, né? Destruindo-se a Petrobras, destrói-se também a estabilidade monetária do país. A inflação que nós estamos vendo hoje não é uma inflação de demanda. É por isso que aumentar os juros, aumentar a taxa Selic não vai resolver em nada essa inflação. Essa inflação é uma inflação decorrente da privatização e da mercantilização dos recursos estratégicos do país, cujos preços passam a ser determinados pela vontade voraz dos especuladores e não pelas relações materiais de oferta e procura internas ao país. Ou seja, é o país abrindo mão de si próprio, né, para se deixar delinear, para se deixar guiar pela vontade das corporações e dos governos estrangeiros. Né? É o Brasil deixando de pertencer aos brasileiros. Né? E o resultado... Desculpe te interromper, está muito importante a sua colocação, muito interessante, mas tem alguns participantes querendo fazer algumas perguntas. Sim, claro. Então, eu pediria a Juliana para colocar aí a primeira pergunta para abrilhantar mais ainda a sua exposição. Perfeito, boa noite. O primeiro é José Eduardo Pessoa de Andrade. Por favor, fique à vontade. Bem, boa noite a todos e todas, né? Só uma breve apresentação minha, Felipe. Eu sou engenheiro químico e sou aqui no Clube de Engenharia, eu sou chefe da divisão técnica de engenharia química. E há muito tempo da minha vida eu trabalhei no BNDES e participei muito da construção da petroquímica brasileira. Então, a minha ligação com a Petrobras é mais através da petroquímica, embora eu tenha vários colegas engenheiros químicos, também meus de faculdade, que tiveram a vida na Petrobras. Mas eu queria primeiro parabenizar você, Felipe. Assim, eu acho que foi uma oportunidade, foi uma iniciativa lá da nossa divisão técnica de petróleo e gás, do Rubim, né? Mas que, junto com o Paulo César, depois o Pedro Pinho, agora você, está enriquecendo muito esse debate nosso, ou retomar essa reflexão sobre a Petrobras e o petróleo, que, de alguma maneira, a gente se viu afastado desse processo. É um processo político que afastou essa visão que você traçou a história. Eu quero destacar, assim, como história, quer dizer, essa coisa do nacionalismo que você falou, né? Então, eu pedi até, numa observação minha ali, que você abordasse até na década de 50, você falou rapidamente do Conselho Nacional de Petróleo, mas com que objetivo que eu fiz essa pergunta, que você falou depois de 1964, com os governos militares. Nós tínhamos não era unanimidade, né? Mas nós tínhamos uma corrente nacionalista nos militares, uma corrente que pensava no país, sim. O Geisel talvez tenha sido o principal exemplo desse, como presidente da República, você abordou bem isso, né? Mas e essa corrente nacionalista, quer dizer, essa corrente junto, a gente se aproximar de novo dos militares é um desafio, porque está muito difícil na atualidade. Quer dizer, nós perdemos nosso espaço de influência na opinião pública e nós temos que retomar esse espaço de influência com essas palestras, como tem sido, né? E você com uma visão muito interessante, um jovem que eu fiquei com muita admiração, e a gente retoma essa ideia de futuro do nosso país, como que trazer os jovens também para essa reflexão. E como que assim, o que eu fiquei pensando, quer dizer, a gente precisa também ocupar, como é que a gente poderia isso? No ano que vem nós vamos ter eleições, mas nós no Clube de Engenharia o compromisso não é político partidário, mas é um político, sim, de defender
a soberania do país, né? Nós vamos ter eleições com vários partidos disputando, mas eu tenho a impressão que a gente poderia pensar, né, uma reflexão minha, sugerindo aos colegas, de organizar um grupo de trabalho, tendo como foco a destruição da Petrobras, que a gente quer retomar a Petrobras para o povo brasileiro, né? E encaminhar propostas nesse sentido, quer dizer, um trabalho de organizar propostas, encaminhar para todos os partidos políticos, independentes da nossa visão partidária, né? Eu não sei, quer dizer, quem tem aparecido aí como um candidato que quer, o atual presidente, quer se renovar. Eu gostaria de, né, embora o governo dele tenha responsável pela ampliação da destruição, eu gostaria que a gente encaminhasse propostas para exatamente questionar essa destruição e organizar formas de ter essa divulgação também de natureza política, mas não partidária, né? E fosse para todos os partidos, que a gente pudesse, né, como você, fazer palestras, né, com essa divulgação, trazer os sindicatos de novo para a nossa, né, proximidade, trazer as instituições, como o Clube de Engenharia, que já está retomando aí essa questão de petróleo e gás, né? Então, essa é a minha provocação que eu queria fazer para você e para os colegas e para mim mesmo também, tá? Obrigado. Parabéns para você. Felipe. Certo. Muito obrigado, José Eduardo. Que bom que você gostou da apresentação. Fico muito lisonjeado com o seu retorno, né? Aí tem várias questões, né? Uma é a questão do nacionalismo, é uma questão que me parece assim, bastante geracional, né? No contexto em que a Petrobras foi criada, havia um consenso político, ou pelo menos uma grande prevalência da ideia de que defender a Petrobras era importante para defender o Brasil, para promover o desenvolvimento do Brasil. Até mesmo setores que não eram propriamente nacionalistas, né, que não empunhavam uma bandeira ideológica nacionalista, eles tinham esse compromisso com a Petrobras, né? Então, a gente pensar que, por exemplo, que o primeiro presidente da Petrobras, né, foi um general da UDN, né, nomeado pelo Getúlio. Não sei se foi o Juarez Távora, né? Enfim, acho que foi ele. Mas era um udenista, mas que contribuiu para construir a empresa, né? Depois, no governo militar, o primeiro presidente do período militar, o Castelo Branco, que era um liberal, né? O Castelo Branco não era um nacionalista, mas quando o Roberto Campos, que era ministro do Planejamento, propôs fatiar a Petrobras em várias unidades e privatizá-las, né? O que o Dória está propondo hoje, e o que o Bolsonaro na prática está fazendo, o Roberto Campos já propunha naquela época. Só que o Roberto Campos não encontrou apoio nenhum no governo militar. Até mesmo o presidente Castelo Branco, que era um liberal, rechaçou essas ideias e apoiou o Marechal Adhemar de Queiroz, que era o presidente da Petrobras e que cumpriu um papel importantíssimo para fortalecer a Petrobras no âmbito petroquímico, né? José Eduardo falou que trabalhou na no ramo de petroquímica da Petrobras. A petroquímica da Petrobras se estruturou muito fortemente na presidência do Marechal Adhemar de Queiroz no governo Castelo Branco, né? Nenhum deles era um nacionalista, um getulista, nada disso, mas sentia essa necessidade, via a importância da Petrobras tanto para o desenvolvimento do país quanto para a segurança nacional no Brasil, até porque muito do desenvolvimento da Petrobras foi para atender a finalidades militares, né? Finalidades de defesa, seja no sentido de proteção do país frente às flutuações internacionais de preços, né? Seja também pela estruturação de uma indústria que sustentasse as demandas militares, né? Combustíveis militares e por aí vai, né? Sobre a atuação do Conselho Nacional de Petróleo, a partir do momento que a Petrobras foi estruturada, grande parte da administração do petróleo passou para a Petrobras e para o Ministério de Minas e Energia, ao qual a Petrobras era vinculada, e até hoje é vinculada
a esse ministério. Então, o Conselho Nacional de Petróleo perdeu importância, mas continuou sendo um órgão fundamental de planejamento da utilização do petróleo, da indústria de petróleo, né? Regulador, né, Felipe? Regulador, né? Inclusive, a decisão de construir a Fabor, né, partiu do Conselho Nacional de Petróleo na década de 50. O Geisel fazia parte do Conselho Nacional de Petróleo naquele momento, junto com Jesus Soares Pereira, e ambos concordaram em estruturar a Fabor, né? Então, o CNP continuou tendo importância, mas foi perdendo à medida que a Petrobras ganhou importância, né? Enfim, e sobre outras questões políticas, é fundamental a articulação política, porque a Petrobras é um instrumento político. A Petrobras não é uma empresa de mercado. A Petrobras é um instrumento político de promoção do desenvolvimento do Brasil. Então, os rumos da Petrobras passam necessariamente pela política. E política é a correlação de forças, né? Política... Felipe, vamos ouvir mais uma pergunta. Claro. Doutor Paulo Metre. Felipe, primeiramente, meus parabéns. Você é uma grata surpresa. Eu não te conhecia, conheci hoje e fui surpreendido positivamente. Felipe, você falou muita coisa que é muito importante. Você tem toda a razão em vários aspectos. Eu queria fazer mais uma observação, não é bem uma pergunta. É que vamos tentar retomar a soberania. Todos nós temos esse desejo. Todos nós queremos ver aquela nossa Petrobras grande, sem estar esquartejada como estão fazendo aí. Acontece que o momento é outro. Lá, quando criaram a Petrobras, como, aliás, o Zé Eduardo lembrou bem aqui no chat, o Brasil não tinha uma gota de petróleo. Eram visionários que criaram a Petrobras. Acharam que a Petrobras ia descobrir petróleo e que iria ser muito importante para o povo brasileiro. E foi o que aconteceu. Mas eles não tinham respaldo de óleo. Não existia o petróleo no país. Não havia sido descoberto. O Brasil, durante muitos anos, importou muito petróleo. Eu me lembro que, em 1979, eu participei de um grupo de trabalho. O Brasil importava 85% do petróleo que consumia. 85%. Era um grupo de trabalho que queria diminuir esse percentual, porque estava havendo uma crise financeira com o pagamento do petróleo importado. Bem, hoje é diferente. Nós descobrimos o pré-sal. Nós passamos a ter não só os ativos da Petrobras, que são valiosos, valiosíssimos, mas nós passamos a ter óleo. Óleo numa época em que o Mar do Norte está declinando, em outros locais do mundo está declinando a produção. Nós somos a grande salvação para a humanidade. Então, nesse quadro, você pode imaginar a ganância que está em cima do nosso óleo, né? E nós, como é que nós estamos estruturados para poder cobrar de novo uma soberania no que é nosso, no petróleo nosso? Nós estamos muito mal. Nós não temos mídia a favor. A mídia diariamente, a mídia tradicional, né, que são os jornalões, a TV aberta, muitas das revistas e das rádios também, enfim, até a mídia digital, uma boa parte dela também é entreguista. A grande novidade é que tem uma mídia digital nacionalista que está aparecendo, né?
e socialmente comprometida também. Mas nós não temos mídia, nós não temos as Forças Armadas, não estão conosco. Houve uma aproximação de Forças Armadas estadunidenses com as Forças Armadas brasileiras. Estamos umbilicalmente ligadas atualmente. Nós somos convidados para treinamento na Amazônia, que inclui treinamento de forças estadunidenses. Nós não temos equipamentos militares, nós não temos o submarino, o programa do submarino não recebe dinheiro, nós não temos caças à altura, os caças suecos nunca foi fechado o acordo, a compra. O Exército Brasileiro vive preocupado aí com ter um cargo na estrutura do governo. Os reformados do Exército Brasileiro, todos ficam cogitando ter um dinheiro extra e com cargo na administração. Enfim, o empresariado nacional, cadê o empresariado nacional? Cadê os Bardelas? Cadê o Votorantim? Deixou de existir. Foi tudo privatizado, foi tudo passado para mãos estrangeiras. A Fiesp... Conclua, companheiro Paulo Metros. Eu estou falando muito, né? A Fiesp hoje é um grupo de empresários estrangeiros, basicamente. Então, nós não temos quase nada aí. E nós temos uma população completamente alienada com essa mídia, com esse atraso em que nós vivemos, de uma forma geral. A população brasileira não sabe quase nada do que você falou. Então, lutar por soberania hoje, eu acho que devemos lutar muito, mas vai ser uma luta dura, muito dura, duríssima. Bem, eu teria mais coisa para falar, mas eu estou me excedendo. Obrigado. Valeu, Paulo Metros. Antes do Felipe responder, eu queria registrar a presença do nosso companheiro Pedro Pinho, presidente da EPET, e grande parceiro, inclusive, do Felipe, e grande escritor e defensor da soberania nacional. Muito obrigado pela presença, Pedro Pinho. Felipe, a palavra é sua. Antes de responder ao ilustre Paulo Metros, mando um abraço para o meu amigo Pedro Pinho, uma grande referência para mim, um grande professor, aprendo muito com ele a respeito de vários assuntos, inclusive petróleo, soberania nacional. A cada conversa com o Pedro Pinho, eu sinto mais orgulho de ser brasileiro. A cada conversa com ele, eu gosto ainda mais do Brasil, mais do que eu já gosto naturalmente. Então, um grande abraço para ele, é uma grande honra tê-lo aqui nessa sala aqui nessa palestra, né? Quanto às falas do Paulo Metros, é um privilégio conversar com ele. O Paulo Metros não sabia disso porque ele não me conhecia, mas eu já li o Paulo Metros já há um tempo, aquele livro que o Paulo Metros escreveu com o Brigadeiro Ferola, Nem Todo o Petróleo é Nosso, é um dos melhores livros sobre o assunto, né? Eu li esse livro há 3 anos atrás e continua sendo uma fonte de referência, uma excelente referência, né? Muito do que eu falei aqui eu absorvi, eu aprendi graças ao Paulo Metros, sem ele saber. Mas a função do escritor é essa, ser o professor daqueles que ele sequer conhece, né? No caso, agora está me conhecendo hoje. E eu concordo absolutamente com a avaliação dele. A posição dos nacionalistas, dos defensores do Brasil, não vou nem dizer nacionalismo para não achar que é uma ideologia em particular, não. A posição dos defensores do Brasil está em situação política cada vez mais crítica, né?
como eu disse, quando a Petrobras foi criada em meio a uma campanha bastante nacionalista. Ela foi criada entremeada de um sentimento nacionalista muito forte na sociedade brasileira, nas instituições brasileiras, nos meios civis, nos meios empresariais, nos meios militares, enfim, em todos os meios. Desde o peão até o magnata, todos eles tinham em mente a importância de ter um Brasil para cada um prosperar, né? E a importância da Petrobras para construir o Brasil. A Petrobras não foi construída só porque o Getúlio quis. O Getúlio foi o grande intérprete da nacionalidade brasileira naquele momento, porque os empresários queriam a Petrobras para ampliar o abastecimento interno de combustíveis, barateando assim, os custos de transporte, de produção, de intermediação. Os trabalhadores queriam a Petrobras para a geração de empregos, para o impulsionamento da indústria, para o aumento da renda e dos salários. Os militares queriam a Petrobras porque entendiam a Petrobras, entendiam uma política estratégica de petróleo como fundamental para salvaguardar a defesa nacional e incentivar a criação de um complexo industrial militar, né? Então, havia uma grande movimentação na sociedade favorável a uma política nacionalista de petróleo, porque os grupos tinham na cabeça que aquilo seria importante para cada um alcançar os seus objetivos. Essa ideia, infelizmente, se perdeu nas últimas décadas porque os diferentes setores sociais e institucionais passaram a se guiar pelas ideias neoliberais, né, de que cada um só pode alcançar os seus objetivos a partir do privatismo de mercado, a partir da competição desenfreada. Essa ideologia que penetrou forte na sociedade, nas elites, na classe média, no povo por meio da mídia de massa ligada a interesses transnacionais, por meio do sistema escolar, do sistema universitário. Tudo isso comprometeu a capacidade cognitiva do Brasil de compreender o que ele precisa para realmente se desenvolver. Então, por isso que a gente vê hoje militar entreguista, empresário entreguista, funcionário público entreguista, trabalhador entreguista, um circo dos horrores, né? Não que não houvesse, claro, sempre houve empresário entreguista, militar entreguista, isso sempre houve, mas não na quantidade que tem hoje. E quando a gente olha para os altos círculos de poder, o entreguismo é uma unanimidade, né? Então, isso é fruto de um projeto cultural e ideológico de subjugação do Brasil que foi muito bem sucedido nas últimas décadas, né? Havia, por exemplo, nos anos 70, a revista Tonico e Petrolino, que era produzida pela Petrobras para distribuição gratuita nas escolas públicas e particulares. A revista Tonico e Petrolino eram gibis que falavam assim, em linguagem bastante simples, em linguagem infantil, sobre a importância da Petrobras, sobre a importância de haver uma empresa estatal para o desenvolvimento do Brasil. Hoje em dia, é impensável, há décadas, desde a década de 90, que é impensável haver algo desse tipo. Mesmo nos governos Lula e Dilma, que resgataram algum sentimento nacionalista e patriótico em relação à Petrobras, algo do tipo era absolutamente impensável. Então, o neoliberalismo econômico é sustentado pelo neoliberalismo ideológico. Por isso que a batalha das ideias é fundamental. A batalha mais importante hoje para nós é a das ideias. Não é a batalha eleitoral em si. A batalha eleitoral tem que ser uma consequência da batalha das ideias. Temos que batalhar para colocar a agenda nacional no centro do debate e assim fazer com que, em algum momento, os candidatos se comprometam com essa agenda de defesa do Brasil, né? O neoliberalismo fez isso com muito sucesso, né? Aliás, o neoliberalismo começa
pela batalha das ideias. Os filósofos liberais, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, no pós-Segunda Guerra, eles tinham bastante claro que somente pelas ideias, somente pela conquista de corações e mentes que eles conseguiriam convencer as sociedades, os governos, as elites, o povo, de que a privatização de tudo seria o melhor para todos. E eles tiveram amplos recursos financeiros e empresariais para fazer essa batalha e prevaleceram. E aqui no Brasil, então, conquistaram uma vitória acachapante. Nós não temos todos esses recursos financeiros, econômicos que eles tiveram para fazer a batalha das ideias. Então, por isso que, dentro das nossas possibilidades, nós não podemos desperdiçar nenhum meio, nós não podemos desperdiçar nenhum recurso, nós não podemos desperdiçar nenhum espaço que tivermos para fazermos a defesa do Brasil, para esclarecermos a sociedade, para esclarecermos os dirigentes, esclarecermos os empresários, os militares, os funcionários públicos, os trabalhadores, da importância do Estado controlar a energia para planejá-la em benefício de todos, inclusive do privado. Qual a indústria privada que se desenvolveria no Brasil sem a Petrobras? O que teve de indústria privada que se criou com a Petrobras? Enfim, ou seja, porque quando se tem soberania nacional, todos ganham. Essa política de harmonização dos interesses que só pode existir quando há um Estado planejador e quando há soberania nacional. Porque quando não há, o que acontece é a guerra de todos contra todos. É o mundo da concorrência e da competição desenfreadas que só geram fraturamento e desordem social, além de imenso sofrimento para a grande maioria das pessoas. Precisamos resgatar uma ideia nacional, precisamos recolocar a questão nacional no centro do debate e, consequentemente, a importância da Petrobras, da Eletrobras, de políticas de planejamento econômico e social para que possamos ter um Brasil à altura do que o nosso país é, à altura das imensas possibilidades que nós temos. O Paulo Metri, Felipe, externou a preocupação da nossa inferioridade, vamos dizer, de força, né? Porque, por exemplo, na minha visão, os Estados Unidos tem um interesse imenso no pré-sal. Por quê? Porque os Estados Unidos tem uma reserva de 40 bilhões de barris e consome cerca de 10 bilhões por ano. Então, ele tem uma insegurança energética brutal. E ele está por trás dessa história de desmonte da Petrobras, inclusive com o PPI, como você citou. O PPI joga a Petrobras contra a opinião pública. Isso leva a facilitar a privatização, a desestatização. Porque o que eles querem? Eles não querem as refinarias, não querem os ativos, eles querem que a Petrobras fique livre dos ativos para ela ficar barata e ser desnacionalizada junto com o pré-sal, que tem uma reserva da ordem de 100 bilhões de barris, que ajudaria muito os Estados Unidos a sair dessa insegurança. Então, a preocupação é essa, a força contra nós é muito forte. Como que a gente pode enfrentar isso, né? Acho que é a preocupação do Paulo Metri. Eu não tenho uma resposta imediata porque eu sei o que fazer, mas não como fazer, né? O que eu sei assim, são ideias, diretrizes, orientações, que é o que estamos colocando aqui. Ou seja, o reposicionamento da questão nacional no centro do debate político e a importância de se ter soberania energética nacional para conciliar e harmonizar os interesses em níveis progressivos para todos, né? Isso é fundamental. Agora, a articulação política para isso aí é algo mais complexo, é algo que eu assumo que está além da minha capacidade. Mas, sim, isso não será possível sem nós termos uma esquerda e uma direita fortemente comprometidas com a soberania nacional. E quando eu falo de esquerda e direita, é porque nós já tivemos uma direita muito comprometida com a questão nacional. A direita podia ter todos os defeitos do mundo e, de fato, tinha, mas não era entreguista, né?
um Castelo Branco, um Costa e Silva, um Médici, por piores que fossem em termos democráticos e tudo mais, em termos de respeito à liberdade, mas não eram entreguistas, né? Ajudaram a estruturar a Petrobras. É claro, nós não queremos... O Geisel era um nacionalista. Não, o Geisel era um nacionalista de direita, né? Ele não era um cara de esquerda. Então, ele não era menos de direita que o Bolsonaro, às vezes uma outra direita, muito melhor, por sinal. Então, não estou querendo impor uma visão única, né? Longe disso, mas é preciso que, dentre as diferentes perspectivas, haja pelo menos uma convergência em torno da preservação do que é importante para o país. Em outros momentos, nós já tivemos isso, infelizmente. Perdemos, mas dentro das condições que temos hoje, precisamos reconquistar. Então, precisamos de empresários nacionalistas, de militares nacionalistas, de funcionários públicos nacionalistas, de partidos nacionalistas, de uma esquerda nacionalista, de uma direita nacionalista. É preciso criar um grande bloco de poder em torno da centralidade da questão nacional. Isso é uma tarefa política de grande envergadura. Quem conseguir liderar esse processo, porque todo processo político tem uma liderança, né? Quem conseguir liderar esse processo será o grande estadista do século XXI. O Pedro Pinho tem um papel importante em reconquistar os militares para o nosso lado. Ele é muito... Não, eu tenho contato com alguns militares também que reconhecem, que concordam conosco, mas são minoritários. Eles não têm poder no alto comando. Mas a gente precisa somar forças onde elas estiverem, né? Então, eu já conversei também com empresários aí que falam assim, esse Paulo Guedes está destruindo o país, está inviabilizando a indústria, o PPI está inviabilizando. Eu já conversei com empresários empresários assim, relativamente grandes que criticavam o PPI, falando que o PPI estava destruindo a indústria brasileira, estava prejudicando, estava criando uma inflação desnecessária que estava elevando os custos da indústria, né? Eu conheço militares também que são críticos ao PPI, que são favoráveis a uma política estratégica de energia, como a Petrobras estatal, como a Eletrobras estatal. Então, onde nós pudermos conhecer essas pessoas, dialogar com elas, isso, manter o diálogo, manter o debate em alto nível, agrupar todos que estejam dispostos a essa convergência para fazer a batalha das ideias. Estamos em plena desvantagem, temos que ter consciência disso. Nós não vamos conseguir emplacar uma candidatura presidencial, assim, imediata, que resolva esses problemas, até porque um presidente sozinho também não vai resolver os problemas. Precisamos de um bloco político que envolva presidente, mas também o legislativo. Precisamos de uma maioria legislativa favorável a um projeto nacional. No México, agora, o presidente López Obrador está nacionalizando o petróleo, está obtendo êxito em nacionalizar o petróleo. Por quê? Porque tem maioria legislativa para isso. Então, o México, que é um país muito mais subjugado aos Estados Unidos que o Brasil, isso desde muito tempo, está conseguindo realizar uma política nacionalista que não deve nada ao que o Lázaro Cárdenas fez na década de 30, que não deve nada ao que Getúlio Vargas fez aqui também na década de 30, na década de 50. Por que o México está conseguindo e nós não estamos conseguindo sequer colocar isso no debate político brasileiro central? Por quê? Porque lá existe uma maior convergência de interesses e de ideias em favor de um projeto nacional, o que nós, infelizmente, não estamos encontrando aqui no Brasil. É essa a principal diferença e é essa a tarefa política central do século XXI. Reconstruir as bases sociais, políticas e institucionais da soberania brasileira. Tudo bem, acho que... Juliana, tem mais alguma pergunta aí para ser feita? Não, até o momento não. Ninguém mais levantou a mão, ninguém mais se inscreveu. Uma colocaçãozinha rápida, né? O Zé Eduardo falou sobre o CNP, e você citou aí o Cárdenas.
Então, eu gostaria de lembrar que, em 1938, quando Lázaro Cárdenas nacionalizou o petróleo mexicano, o Getúlio, um mês depois, criou o Conselho Nacional de Petróleo e entregou a sua direção para o general Júlio Caetano Horta Barbosa. E o Horta Barbosa era um general nacionalista que iniciou a prospecção de petróleo e desagradou a Standard Oil na época, que dominava a nossa economia aqui, e na área de petróleo, e a Standard fez uma pressão muito grande, até que o general Horta Barbosa, em 1945, pediu demissão do CNP. E em 1947, quando o Juarez Távora pregava no Clube Militar que o petróleo tinha que ser entregue a empresas estrangeiras porque nós não tínhamos condição de explorá-lo, os militares nacionalistas foram buscar o Horta Barbosa em casa e ele fez um discurso desmontando totalmente o discurso do Juarez Távora, e a partir daí foi deflagrada a campanha O Petróleo é Nosso, que foi a maior campanha cívica da história do país. Rapidamente, é uma lembrança do CNP, e quando a Petrobras começou a se firmar, o CNP ficou como um órgão regulador, como você disse, né? Mas mesmo assim ainda teve papel importante. Então, eu queria que você fizesse as suas conclusões finais, e parabéns pela sua brilhante exposição, e principalmente por um pensamento nacionalista muito importante para um jovem da sua idade. É auspicioso para a gente ver um jovem com esse pensamento importantíssimo para o país. Muito obrigado, Fernando. Só faço uma pequena correção. O primeiro presidente da Petrobras não foi o Juarez Távora, como eu disse, foi o Juracy Magalhães, que era da UDN. O Juarez Távora estava fazendo uma palestra no Clube Militar dizendo que nós tínhamos que entregar o petróleo. Sim. Exatamente. Eu não me... defendendo a entrega do... Era antinacionalista. Sim, exatamente. Os nacionalistas foram buscar o Horta Barbosa para desmenti-lo. Entendeu? Sim. Ele não era presidente da Petrobras, ele fez uma palestra no Clube Militar defendendo a entrega do petróleo. Sim, exatamente. E não prevaleceu. Ou seja, Juarez... Júlio Caetano Horta Barbosa. Exatamente. Ou seja, mesmo militares antigetulistas concordaram com a posição do Horta Barbosa, né? E a Petrobras não apenas sobreviveu, mas se estruturou e se tornou uma das maiores empresas do mundo. Mas, o primeiro presidente da Petrobras foi o Juracy Magalhães, que era da UDN, um partido antivarguista, um partido antinacionalista, mas mesmo assim o Juracy Magalhães, mesmo sendo udenista, entendeu que era fundamental estruturar a Petrobras para estruturar o Brasil. É esse tipo de convergência que precisamos reconstruir, né? Nós tínhamos o general, o brigadeiro Rui Moreira Lima, sim. da FAB, nós tínhamos o general Estilac Leal e vários outros, que no corpo militar eram nacionalistas e, portanto, foram buscar o Horta Barbosa em casa em 1947 para desmentir totalmente o Juarez Távora, que estava fazendo um papel de neoliberal da época, né? Sim. O Marechal Teixeira Lott também, um papel muito importante na defesa da Petrobras. Inclusive, foi o Teixeira Lott foi quem bancou o Juscelino para defender a Petrobras, estruturar a Petrobras, a refinaria Duque de Caxias. Aí foi um grande empreendimento do governo JK. Então, de 53 até Collor, houve um processo contínuo de estruturação da empresa. Todos os governos, sem exceção, atuaram para engrandecer a empresa. Com Collor que começou o desmonte. Aí teve o fechamento da Intelbras, teve o fechamento de várias subsidiárias, né? E a Petrobras foi restringindo o seu escopo de
de atuação, né? Aí veio o Fernando Henrique, a tragédia que todos nós sabemos, com Lula e a Dilma, a Petrobras dá uma respirada, mas aí do final da Dilma até hoje, enfim, aí a Petrobras volta a estar marcada para morrer, né? Mas a função, independente do que aconteça com ela, a nossa função é defendê-la, né? É mostrar o quanto ela é necessária para o Brasil. E daí a importância de um evento como esse que o Clube de Engenharia faz. Daí a importância do Clube de Engenharia se colocar na vanguarda da defesa da Petrobras, da soberania nacional. E é uma imensa honra para mim poder contribuir com um pouco que eu sei, né, mas com muito que eu sinto em favor do Brasil, em favor da Petrobras, em favor dos brasileiros. Então, agradeço ao Fernando pela oportunidade, agradeço ao Pedro Pinho, que fez a mediação, agradeço a Juliana, que me passou todas as coordenadas aqui, agradeço, enfim, a todos que estão aqui, a todos que enviaram seus comentários, suas observações. Foi um diálogo muito, muito proveitoso, muito agradável e muito importante, ainda mais num momento tão desfavorável como esse. Viva a Petrobras, viva o Brasil, viva o povo brasileiro.